Vamos ler nosso texto, Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. O texto diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando da sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu quero pensar nesta pergunta que Jesus faz para o cego. E o quanto ela é reveladora da pessoa de Jesus. O quanto o fato de Jesus ter feito esta pergunta para este homem revela Jesus para nós e revela como Jesus nos entende. E revela como Jesus se relaciona com a humanidade e como Jesus se relaciona também na individualidade de cada um de nós. Essa pergunta também ela pode ser reveladora de nós mesmos. E espero que seja. E naquilo que revelar de nós, de algo afirmativo e positivo, que nós possamos nos encorajar a prosseguir. Aquilo que porventura seja negativo, que o Espírito de Deus nos trate, para que possamos nos tornar ainda mais semelhantes a Jesus. Essa pergunta também ela pode ser confortadora, uma vez que podemos entender como Jesus nos vê, como Jesus nos enxerga. Pergunta, todos prestaram atenção na leitura, né? Está no verso 51. Jesus chega diante do cego, ou quando o cego se aproxima e se achega diante de Jesus, o verso 51 diz assim: O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Já ouvimos, creio que todos nós, diversas argumentações sobre o fato de Jesus ter feito essa pergunta. Algumas dessas observações, opiniões, interpretações, um tanto esquisitas. Eu me lembro de certa vez me deparar com a seguinte afirmação. Quando a pessoa está comentando o fato de Jesus estar diante de um cego, e Jesus fazer essa pergunta para o cego: o que você quer que te faça? O argumento foi o seguinte: Jesus deveria ter realmente um senso de humor incrível. Porque só podia ser brincadeira, né? O camarada cego, clamando por Jesus. E Jesus ainda vai perguntar para ele: o que você quer que te faça? Mas na verdade não há nenhuma intenção de Jesus aqui de ser engraçado. Jesus aqui ele não está demonstrando senso de humor. Jesus aqui ele não está brincando com aquela pessoa. Jesus ele está se revelando como aquele que nos enxerga por inteiro. Como aquele que enxerga a humanidade, enxerga cada indivíduo, enxerga a mim, enxerga você, enxerga em cada um de nós um universo completo.
E esse texto, escrito por Marcos, esse milagre é narrado também em Lucas, é narrado também em Mateus. Esse texto aqui em Marcos, ele nos aponta para isso. Como que a pessoa toda está sendo considerada por Jesus. Talvez para nós, e esse é um flagrante, só é um cego diante de Jesus. Olha lá um cego diante de Jesus. Talvez para nós, quando lemos um texto como esse, a única coisa que enxergamos é um cego. E se nós só conseguimos enxergar um cego, então a pergunta ela não faz nenhum sentido para nós mesmos. Porque nós já pressupomos que é essa pergunta essa é a resposta que ele vai dar. Eu quero ficar curado da minha cegueira. Mas para quem consegue enxergar uma pessoa diante de Jesus, essa pergunta faz muito sentido. Não era simplesmente um cego que estava diante de Jesus. Era uma pessoa completa. Era um indivíduo com uma história. Era uma pessoa que tinha uma família. Era uma pessoa que já viveu as mais diversas experiências na sua vida, como nós já vivemos. E Marcos, ele é especial nesse texto porque ele nos mostra isso. Ele diz assim: havia na cidade o filho de Timeu. Esse homem, ele tinha um pai. Esse homem, ele tinha uma família. Esse homem, ele tinha uma história. Esse cego tinha um nome. O filho de Timeu, Bartimeu. Bar aqui é um prefixo, né, que já deduz isso, filho de Timeu. Esse homem tem nome. A pessoa que se chega diante de Jesus não é simplesmente um cego. É alguém que tem uma experiência de vida. Alguém que vive dentro de um contexto. Alguém que, por exemplo, poderia ter alguém muito enfermo na sua casa, moribundo, né? Moribundo, quase morrendo. E talvez o pedido dele não fosse para enxergar, fosse para curar aquele que ele amava. Esse homem já teve as suas vitórias, já teve os seus fracassos, já teve os seus amores, já teve os seus desamores, já teve as suas conquistas, já teve as suas perdas. Tem um pai que sofre junto com ele. E Jesus, quando ele está diante deste homem, Jesus não está enxergando simplesmente um cego. Jesus está enxergando uma pessoa. Que dentro dela há um universo completo, com todas as emoções, com traumas, com complexos, com superações, com características positivas, assertivas, afirmativas, com as suas inseguranças, com as suas seguranças, ou com as suas seguranças. Um homem que com algumas coisas ele consegue lidar muito bem, com outras coisas ele possivelmente não conseguia lidar tão bem. Algumas emoções resolvidas, algumas emoções não resolvidas. E quando a gente consegue olhar para esse texto e não enxergar somente um cego, quando nós conseguimos olhar para esse texto, ou para textos como esses, e nós conseguimos enxergar uma pessoa, nós estamos no caminho de enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Porque Jesus enxerga cada um de nós como uma pessoa completa. Jesus nos enxerga como pessoas que dentro de nós há também um universo completo. Então, dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós, há também esse universo, há uma história. Cada um de nós carregamos uma história. Cada um de nós carregamos fracassos, perdas, ou não é? Cada um de nós carregamos vitórias, conquistas,
sucessos, realizações, dias inesquecíveis de glórias. Cada um de nós carregamos enfrentamentos de emoções, perdas de pessoas queridas, nascimento de pessoas que nós amamos. É assim que Jesus nos enxerga. Jesus nos enxerga pessoas completas. Jesus não enxerga o pastor, a ovelha, o líder, o liderado. Jesus não enxerga o branco, o preto, o rico, o pobre. Jesus enxerga a pessoa, o ser humano, criado à semelhança dele mesmo. E por isso que Jesus conhece tão bem quem está diante dele, porque é semelhante a ele. E Jesus, então, ele pode fazer esta pergunta: o que você quer que eu te faça? E quando a nossa resposta é o óbvio, é porque é só aquilo que nós estamos enxergando naquela pessoa. E nós pressupomos que o querer das pessoas é o nosso querer. Nós pressupomos que a expectativa que as pessoas alimentam para a vida são as mesmas que a nossa. Nós pressupomos que a pessoa quer para a vida dela o que nós entendemos que todo mundo tem que querer. Mas Jesus não age assim. Ele respeita a pessoalidade do indivíduo, com todos os seus atributos humanos, com toda a sua história. E Jesus se coloca à disposição daquele homem para curar todas as suas doenças, todas as suas dores, todas as suas feridas, e para colocá-lo numa condição de realizações. O homem disse que queria enxergar, ele poderia ter dito muito mais. Bom, primeiro eu quero enxergar, depois vem a lista. Ele se limitou a dizer isso, porque era o que ele queria naquele momento. Então, quando lemos isso deve encher o nosso coração de alegria. Porque é assim que Jesus nos enxerga, como pessoas, com uma história. Independente dos erros, independente dos acertos, independente dos pecados que já cometemos, independente das bondades que já fizemos, independente do estágio, se podemos dizer isso, né? Do estágio de santificação que já alcançamos. Jesus não nos estigmatiza pelo nosso passado. Ele nos enxerga como pessoas. Nos ama como somos. E se põe diante de nós, mesmo quando todos estão dizendo o contrário, para nos curar, para nos abençoar, para nos permitir viver a vida abundante que Ele conquistou na cruz para nós. Por isso que disse no começo que esse texto ele nos revela muito sobre Jesus. Porque ele nos revela como Jesus enxerga cada um de nós, como Jesus enxerga as pessoas. Por isso que eu disse que esse texto ele pode nos revelar algo sobre nós que precisamos melhorar. Porque quem de nós nunca enxergamos somente uma característica de alguém e nos relacionamos com essa pessoa a partir dessa característica apenas, seja boa ou seja má. E evidenciamos tanto essa característica que não conseguimos enxergar a pessoa que está ali. Todos nós temos essas falhas. Mas o texto nos ajuda a pensar sobre essas coisas e a pedir ao Espírito Santo de Deus que no seu poder nos ajude a enxergar cada pessoa em toda a sua pessoalidade, cada indivíduo na sua plenitude, e nos relacionarmos assim uns com os outros, e amarmos assim uns aos outros.
E o texto nos acolhe. O texto nos abraça. O texto nos coloca numa esfera de envolvimento do amor de Deus. Porque nós podemos perceber que é assim que Jesus nos trata. É assim que Jesus lhe trata. É assim que Jesus se relaciona com você, te enxergando como um todo. Com toda a sua história, todas as suas emoções, em toda a sua pessoalidade. Então, nesse momento que vamos celebrar a ceia do Senhor, e que temos o pão e o cálice simbolizando o amor de Deus, o corpo e o sangue de Jesus, derramado na cruz pelos nossos pecados, eu gostaria que fosse um momento de entrega completa. Um momento em que nós pudéssemos nos abrir a Jesus. Um momento em que nós pudéssemos responder a Jesus nesta manhã o que nós queremos que Ele nos faça. Sabendo e compreendendo que Jesus não está enxergando apenas um aspecto de nossa vida, mas toda a nossa história, todo o nosso ser. E você pode então nesta manhã responder essa pergunta para Jesus. Independente do que já te disseram, independente do que já te imporam, independente da sua condição hoje, porque era isso que acontecia com este homem. E a gente quase fala assim, né? Era isso que acontecia com esse cego, era isso que acontecia com Bartimeu. Ele era cego e precisava mendigar a sua comida. Quando ele clama por Jesus, as pessoas pedem para que ele não se achegue a Jesus, que ele pare de clamar. Mas Jesus o acolhe como ele está. Ele faz essa pergunta transformadora: o que você quer que eu te faça? E Jesus transforma a história desse homem para toda a sua vida. Quero convidar os diáconos aqui à frente, o pessoal da banda. E enquanto nós estamos cantando esse louvor, que você possa responder essa pergunta para Jesus. O que você quer que eu te faça? Que você possa abrir o seu coração para Jesus. E no ato de participarmos da ceia do Senhor, você possa receber o corpo e o sangue de Jesus te abraçando, te acolhendo, te envolvendo, e você possa desfrutar nessa manhã de todo o amor que Jesus tem pela sua vida, e todo o respeito, independente de erros e acertos, mas todo o respeito que Jesus tem pela sua história, porque Jesus tem respeito por cada um de nós, tem amor por cada um de nós. Ele nos envolve nos seus laços de amor. O sacrifício dele nos acolheu, nos alcançou. E ele é poderoso para transformar as nossas vidas.